Conexões Rede Vida está no Hotel W São Paulo para mostrar o Almoço Lead, um evento que reuniu representantes do setor privado e do setor público. Agora você confere uma série de entrevistas com os nomes que estiveram por aqui discutindo um pouco sobre o Brasil. Maurício Quadrado é um entendedor do mercado financeiro e está aqui no almoço do Lead. Maurício, eu acho que esse papel que o Lead faz, reunindo grandes nomes do cenário econômico brasileiro, eu acho que é fundamental para a gente dar o respiro que o Brasil precisa, não é? Sim, nós já estamos com o João Dória, né? Já tem alguns anos e realmente ele faz muitos fóruns, né? Muitos seminários e realmente a gente participa assim, de vários. É um público-alvo interessante, né? Grandes empresários, então eu acho que o que é dito aqui, né, tem uma repercussão muito importante. Vocês também da imprensa, né, ajudam a divulgar, como hoje aí o ministro Lewandowski, né, que deu mais um show aí. Foi muito legal. Como sabem, as perguntas retóricas são aquelas que não precisam ser respondidas, até porque a resposta é óbvia. Mas eu pergunto para todos e a todas aqui presentes se estão satisfeitos com a situação da segurança pública em nosso país. Mas posso lhes garantir que, pelas minhas andanças no mundo todo, essa não é uma situação própria do Brasil. A insegurança generalizada que hoje graça no mundo não é só uma circunstância própria de nosso querido Brasil, mas é um fenômeno que assola o mundo todo. João Dória, ele que conduz muito bem este Almoço Lead, esse é o primeiro de 2025, reunindo os nomes que fazem com que o Brasil caminhe. João, Lewandowski falou muito dessa questão da segurança pública brasileira. Você foi governador de São Paulo, prefeito da maior cidade do país. Esse é um tema que precisa estar em pauta ainda mais, não é? Precisa e está em pauta. Aliás, é a principal preocupação dos brasileiros. Em qualquer parte do país, as pesquisas de opinião indicam qual é o maior problema no sentimento dos brasileiros. Segurança pública em primeiro lugar. Não é apenas nas cidades e no campo, não é apenas na região sul e sudeste. É em todo o país. O ministro deu aqui uma demonstração de serenidade, de equilíbrio e de propostas. Este é um ministro do diálogo e eu aprecio muito isso. Muito bem. E aí a gente vê o Lead já começando 2025 com Suíça, um evento lá. Tem Dubai esse ano e mais uma série de outros países. Você continua nesse foco de mostrar com que o nosso país é uma potência para todo mundo, né? Exato. Aliás, eu sigo sendo brasileiro, torcendo pelo meu país. Eu torço pelo bem e torço pelo melhor. Eu não torço pelo mal de ninguém. E ao fazer assim, se eu fizesse, eu estaria torcendo contra a cidade de São Paulo, contra o estado de São Paulo e contra o meu país. Eu estou fora da política, para ela não retornarei, mas isso não me impede de seguir sendo brasileiro e alguém que torce pelo bem do país. Então, eu tenho que jogar a favor e não contra. Depois de amanhã eu sigo para o Panamá, onde nós faremos um evento, não é um evento grande, mas é um evento de lançamento do Lead à cidade do Panamá. E também na sequência nós teremos no Oriente Médio o evento em Dubai, logo no mês de abril. E aí temos uma série de outros eventos na Índia, na China, na França, no Reino Unido, em Portugal, na Itália, na Argentina, todos os mercados importantes para o Brasil no âmbito da bilateralidade econômica. E assim vamos fazer a nossa contribuição ao Brasil, à geração de empregos e de novas oportunidades. Obrigado para você e vamos continuar falando do Lead o resto do ano, viu? Promovendo atividades, promovendo a integração e fazendo bem, seja para São Paulo, a capital, para o nosso estado e também para o Brasil. Christian Lobauer, ele que tem uma consultoria especializada em relações internacionais, aqui no Almoço do Lead, entendendo e conversando com as pessoas que fazem com que o Brasil se destaque internacionalmente. Eu queria que você contasse para nós, Christian, qual o papel de instituições dessa, como o Lead, que promovem debates para o setor público com o privado, para propagar o Brasil no exterior? Olha, é fundamental esse esforço de trazer empresas de um lado e do outro para um país tão importante como Israel, que é um centro tecnológico do mundo, é um país de ponta, com democracia, um país que tem muita coisa para dar para o mundo.
Então, esse tipo de encontro é fundamental. A gente tem muita empresa lá, principalmente de tecnologia, farma, tecnologia de alimentos, que tem relação para construir no Brasil. É um país novo, mas que tem um potencial de investimento industrial gigantesco, né? Sem dúvida, tem um capital, né, da diáspora, que a gente diz, né? Tem uma quantidade grande de empresas no país, mas todos os representantes do Israel no mundo inteiro, embora seja um país pequeno, seja aí em torno de 17 milhões de pessoas no mundo, a força do capital e da tecnologia que eles desenvolveram é fundamental. Então o Brasil tem que fazer esse esforço mesmo. Se o governo não fizer, o setor privado faz. Muito bem. Nesse papel, o setor privado tem sido campeão. Eu acho que é um pouco o papel do setor privado é se mexer. Se for depender do governo, a gente fica sempre um pouco para trás. Então, vamos fazer o setor privado se movimentar como está fazendo aqui e criar riqueza e prosperidade. Não dá para falar de negócios hoje em dia sem falar da China, o potente império do meio que vem dominando o mercado internacional. E o José Ricardo preside o LEAD China, ele que é o responsável por esse intercâmbio de Brasil com a China. José Ricardo, a gente está aqui nesse almoço que discute Brasil. Eu queria levar para quem está em casa no Conexões Rede Vida, qual é a visão do empresário chinês sobre o nosso país? Isso é uma pauta extremamente importante para o nosso país, especialmente porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil desde o ano de 2009. Nós temos a China como maior parceiro e com intercâmbio extremamente intenso, especialmente nas áreas de inovação e sustentabilidade. É por isso que a gente tem visto hoje chineses investindo maciçamente em energia limpa. Então a gente tem visto a energia solar, a energia eólica, o hidrogênio verde, né, que está sendo tão debatido aqui pelo nosso mercado, e também temos visto aqui o ingresso dos chineses na área de veículos elétricos, comércio eletrônico, a questão da inteligência artificial, a computação em nuvem, dentre outras inúmeras tecnologias e inovações em prol do desenvolvimento do nosso país. E aí a gente tem, por exemplo, a BYD, citando um exemplo chinês que vem ganhando muita visibilidade, indo para o transporte público, fazendo trens para o sistema aqui de São Paulo. E aí eu te pergunto o seguinte, como é que nós podemos explorar o que a China tem para oferecer? A China tem para oferecer um mundo aqui para nós brasileiros. E isso vai não só na questão de infraestrutura. Como você muito bem disse, a BYD está oferecendo o transporte não só dos trens, como também de ônibus. Mas a gente tem uma série de outros segmentos, por exemplo, um pouco se fala da saúde, mas hoje é incrível a gente verificar o apetite dos hospitais brasileiros por equipamentos e soluções chinesas. Por quê? Porque essas soluções são soluções inovadoras, disruptivas e, é claro, muito avançadas em prol do tratamento da saúde dos pacientes aqui no Brasil. Vamos conferir mais sobre esse almoço do LEAD aqui no Conexões Rede Vida. Aqui no Conexões Rede Vida, eu sempre busco falar com pessoas que entendem do setor específico que elas conhecem há muitos anos. E o Roberto Musso, do setor financeiro, há mais de 25, né, Roberto? Ele entende muito desse segmento. E eu queria saber de você o seguinte, a gente está no almoço aqui do LEAD, João Dória promove esses encontros e eu acho que é muito importante, não só para o setor financeiro, mas para o país, esse diálogo. Sem dúvida. Tanto o João Dória, ele patrocina muito desses eventos, e esses eventos são fundamentais, não só o mercado financeiro, é mais que mercado financeiro, a oportunidade de se trocar ideia com outros setores. Você me perguntou há pouco como eu vejo a perspectiva do mercado financeiro, com alguns desafios importantes, né? A gente sabe quais são hoje, mas eu sempre sou otimista. Quer dizer, eu acho que o mercado financeiro, ele é um mercado que ajuda, auxilia a todo o desenvolvimento do país. Eu acho que é tudo que nós precisamos. Então, acho que com calma, cautela e com sensatez e se unindo, nós vamos ter aí um ano bom. Essa é a minha perspectiva. Vamos ficar de olho nas opiniões de Roberto Musto aqui no programa, porque ele é carta marcada sempre. Obrigado, viu, Roberto? Eu agradeço a vocês. Olha, no almoço do LEAD, presente Chiquinho Maturro, ele que é presidente do LEAD Agronegócio,
e conhece muito bem esse setor que é necessário para o Brasil e tem feito cada vez mais essa questão de potencial do nosso PIB. Quero que você fale para nós o que você vê para esse 2025 desse segmento tão necessário, Chiquinho. Bom, primeiro é importante falar sobre o agronegócio e, sobretudo, nesse momento, que nós estaremos colhendo agora a chamada safra de verão, e o Brasil não tem só ela, a maior safra da nossa história. Nós devemos colher entre 320 a 325 milhões de toneladas de grãos. Mas isso é quando a gente fala em grãos, porque a gente pode falar também em algodão, que são as fibras, podemos falar nas carnes, onde o Brasil lidera esse mercado mundial de exportações, é o Brasil que lidera. O maior rebanho comercial do planeta está aqui no Brasil, ainda com baixa produtividade. Nós podemos desfrutar muito mais. E dentro desse programa, ainda nós temos muitas pastagens degradadas que nós podemos trazer para a agricultura, preservando o meio ambiente, reconstituindo essas áreas sem tirar uma árvore de qualquer lugar. Ô Chiquinho, e você presidiu a AgriShow, que é a maior festa do segmento lá em Ribeirão Preto. Você está no Lead Agronegócio. Eu quero que você me fale esse diálogo entre diversas frentes, né, conhecendo vários empresários, entendendo das tendências. O que nós podemos falar para o mundo do nosso agronegócio, do nosso potencial de negócio? O nosso agronegócio, primeiro, que ele é baseado em ciência, pesquisa e tecnologia. Nós temos um país de terras predominantemente pobres, que só foi possível por causa de ciência, pesquisa, tecnologia e muito suor. Porque nós fazíamos agricultura no passado, quando os nossos imigrantes aprenderam nos seus países de origem, que são países de clima temperado. E chega aqui e encara um país de clima tropical, sol pesado, predominantemente pesado. Aí nós tivemos que fazer a primeira evolução, a segunda evolução e a terceira grande evolução do agro brasileiro, que é a integração lavoura, pecuária e floresta. Isso preserva, isso produz, gera renda e emancipa o produtor. E aí a gente tem uma Embrapa, que foi, eu acho que a grande responsável por esse dinamismo e a vontade desses empresários de fazer o Brasil dar certo, né? Bem, a Embrapa tem um papel absolutamente importante. É uma das associadas da rede IRPF que eu presido, eu sou o presidente executivo dela. São 9 empresas associadas e a Embrapa é o nosso braço científico, é o nosso braço da pesquisa. É tão importante para o Brasil que ela hoje é reconhecida no planeta. Ó, eu vou te convidar aqui para o pessoal do Conexões Rede Vida, para você ir lá no Frente a Frente, contar mais da LPF e mostrar o que tem sido feito nesse segmento e as novidades que a gente pode esperar, viu? Eu estou sempre à disposição para o bem do agro brasileiro. Chiquinho Maturro entende tudo desse segmento que move o nosso PIB. Muito bom saber que o agronegócio brasileiro, o mercado financeiro e a segurança estão sendo discutidos por quem entende do assunto. É sempre um prazer trazer essas entrevistas para vocês aqui no Conexões. Olha, agora o Conexões Rede Vida está no Jardim Europa, na cidade de São Paulo, num local que reúne mais de 30 séculos de história. Casa Museu Ema Klabin. Você é meu convidado hoje para conhecer um pouco mais sobre esse espaço cultural tão prestigiado de São Paulo, através de seus curadores e responsáveis. Vamos lá conhecer um pouco disso comigo. Olha, para explicar melhor sobre essa história do local que era uma residência e passou a ser esse convite à cultura de diversas épocas, que é a Casa Museu Ema Klabin, eu estou com a Cristiane Alves, que é coordenadora educativa da casa e que já me contou uma série de histórias aqui que eu jamais imaginei, Cris. Para a gente entender um pouco, isso aqui era uma casa mesmo, né? Bem típica dos anos 50 e que hoje a gente tem a possibilidade de visitar. Quem vem pela primeira vez se surpreende porque encontra elementos, não é? Tanto de uma residência comum como obras de arte. E o que você destacaria
como coordenadora desse espaço, do que é possível encontrar no acervo da EMA? Olha, a coleção que EMA Klabin reuniu, né, ao longo da vida, desde 1947 até a década de 80, ela tem como principal característica a diversidade. Né? Então, é uma diversidade tanto de tipologias de objetos quanto de procedências históricas, culturais, estilos, épocas. Então a gente encontra mobiliário, a gente encontra artes visuais, escultura, pintura, a gente encontra artes decorativas, porcelana, prataria, tapeçaria, a gente encontra livros, e tudo isso organizado nos ambientes da casa que mantém um registro de casa. Então a gente fala que existe mais ou menos uma linha temporal de 35 séculos, né, que vai desde o século 3 a.C. até peças contemporâneas a ela, né, da década de 80, 90, e que registram essa diversidade cultural, étnica, histórica. São diversos estilos, diversas procedências, diversas técnicas. Então é uma coleção realmente cuja a maior característica é a diversidade. A gente continua esse caminho aqui, que é uma sala de jantar que você comentou? Isso, é a sala de jantar. Que era esse espaço, que era um espaço tanto de recebimento, de recepções de familiares, amigos, mas ele também era um espaço bastante estratégico para as ações de mecenato, filantropia, reuniões diplomáticas, reuniões de cunho empresarial, né, eram realizadas aqui. E ela tinha muito essa questão da filantropia, né, também? Sim, tinha sim. Em nome do pai dela, o Hessel Klabin, ela doou o terreno onde hoje é o Hospital Israelita Albert Einstein. Ela promoveu leilões para angariar recursos para a construção do hospital. E esses leilões, eles também promoveram a circulação e o comércio, né, o comércio de arte moderna na época. Incrível. E aí você citou que a gente está aqui na sala de jantar, só que a gente vê que a mesa não é, de fato, uma mesa de jantar. Mas por que está assim? Por conta da exposição temporária, né, América Pré-Colombiana, Corpo e Território. Ao longo do ano, o curador Paulo de Freitas Costa, ele promove exposições temporárias ou também chama curadores convidados para desenvolver exposições. Pensando numa coleção que é tão diversificada, com tantos temas e com tantos recortes, essas exposições temporárias elas são importantíssimas para fomentar e disseminar diferentes aspectos dessa coleção. E aí aqui, por exemplo, já houve exposições de livros raros pertencentes a ela, já houve sobre prataria, uma reviravolta que apresentou obras inéditas do Picasso. Aí a gente tem, por exemplo, a sala de música que está sempre aqui mostrando esse lado artístico muito evidente dela. E aí a gente vai para os quartos depois, que é uma coisa da intimidade, mas que também guarda o lado cultural. No campo do livro, por exemplo, o que você pode destacar da biblioteca, que é um local que eu acho que é um dos mais bonitos da casa, na minha opinião. O que pode se encontrar ali nos livros que a EMA possuía? Olha, acho que a coleção de livros, o núcleo de livros, ele é um dos mais ricos da coleção, né? São mais de 3.000 livros e ela tem desde livros manuscritos, que é um livro de horas, né, alemão do século XIV, até livros contemporâneos a ela. Ela tem um Hobbit na biblioteca. E essa coleção de livros raros, ela traz
tanto esse livro manuscrito, livros como você mencionou, né, a exposição que houve o ano passado, livros do início da invenção da prensa. De Gutenberg, uma coisa antiga. Exatamente. E tem o Atlas de Rambouillet, que é um dos primeiros atlas que foram feitos pela humanidade. Livros de viajantes, livros de navegantes, Debré, livros de literatura. Ela tem um exemplar, né, da Simone de Beauvoir, autografado pela própria Simone. Uma vastidão, acho que existe uma coleção de literatura nacional e estrangeira bastante variada. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Que possamos conhecer o dom do Espírito Santo, que uma vez ofuscou a Virgem das Virgens quando ela ouviu a saudação do céu através de um santo anjo. O Verbo se fez carne e a Virgem frutificou. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do teu amor. Os banheiros da casa, eles são os ambientes que mostram bem características da década de 50, né? O banheiro é um banheiro que lembra muito os banheiros hollywoodianos, os banheiros dos musicais hollywoodianos, né? E ele é todo revestido com vitrolite, que era um vidro temperado e colorido que ela trouxe dos Estados Unidos, né, para compor esse ambiente. Ao mesmo tempo, nas prateleiras, no mobiliário, você tem opalinas, vidros, né? Então são objetos muito delicados. O banheiro, ele tinha calefação por baixo para esquentar o ambiente. E quando você entra no banheiro, a janela, ela nos convida a ver e visitar o Jardim de Burle Marx. E cerca a casa toda, né? Exatamente. Ela circunda todo esse Jardim de Burle Marx, né, que foi projetado pelo Burle Marx. Então a gente consegue ver tanto esse projeto do Burle Marx, quanto usufruir dessa área verde, né, de São Paulo. Eu quero agradecer muito vocês por terem aberto as portas do museu e quero que você convide também para que as pessoas venham conhecer um pouco mais da história da EMA e também um pouco da história da arte que está presente aqui a cada pedaço desse lugar. Nós gostaríamos muito de agradecer e convidar os espectadores da Rede Vida para virem visitar a Casa Museu Ema Klabin. Nós estamos abertos de quarta a domingo, das 11 da manhã às 17 horas, com permanência até às 18. E na programação cultural vocês vão encontrar cursos, palestras, espetáculos musicais, ações educativas com visitas temáticas, oficinas. E também no site, no canal do YouTube da Casa Museu Ema Klabin, muitas dessas programações que estão gravadas, disponíveis para o público, além de catálogos, livros, o caderno da Casa Museu Ema Klabin com os pesquisadores que escrevem sobre essas pesquisas, também disponível no site da Casa Museu Ema Klabin. Então tem bastante material, tanto para pesquisar, ler em casa, e também essa programação que a gente convida para as pessoas para virem usufruir aqui presencialmente. Cris, obrigado mais uma vez. Eu amei. Foi um prazer. É sempre um prazer vir aqui conhecer um pouco mais da história da Dona Ema. Conversar com você e com os espectadores da Rede Vida. Muito bem. O programa Conexões Rede Vida fica por aqui. Eu vou continuar desfrutando desse ambiente cultural e você está convidado para participar desse momento também. Até o próximo programa.